Olá, terça-feira, 24 de maio de 2022 e o escândalo dos caminhões de lixo comprados por 12 milhões de reais pelo governo federal, numa ação entre amigos do Centrão de Ciro Nogueira, agora ganhou um nome próprio, específico: a farra do caminhão de lixo. Este é o assunto principal do dia. Temos outros. Temos, por exemplo, mais uma tentativa de paralisar a Petrobras. Quem sabe para vender, não se sabe, né? Mas já foi nomeado o terceiro presidente da Petrobras no governo Bolsonaro por causa do preço do diesel. 11 mortos numa operação policial proibida pelo Supremo no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro. Eu venho aqui agradecer a você pela sua presença, pela sua fidelidade, pelo seu acompanhamento, né? E vamos então tratar da farra do caminhão de lixo. Foram 12 milhões de reais comprando caminhões de lixo numa empresa cuja sede apontada no processo do governo federal é o endereço de uma casa abandonada. É a sequência dos escândalos da corrupção do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro não apenas tem corrupção, como é uma corrupção em série. Você se lembra do Tratoraço, que também era conhecido como Bolsolão. Agora são caminhões de lixo, ou seja, a farra do caminhão de lixo, que dá, inclusive, a metáfora perfeita. O desgoverno Bolsonaro é um lixo. Então nada mais natural do que seja corrupto e que tenha um escândalo de corrupção em torno de venda de caminhões de lixo. O Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil, também andou se metendo na demissão do presidente da Petrobras, né? Depois de que caiu o primeiro presidente que o Bolsonaro nomeou, depois do segundo, o general Joaquim Silvio Luna, agora caiu o terceiro, né? E foi nomeado o Caio Paz de Andrade, da equipe do Paulo Guedes, que estava completamente desmoralizado e despoderado, e agora está nomeando um presidente de Petrobras atrás do outro, né? Um chefe de estatal atrás do outro. E o Bolsonaro fica falando em privatização, que isso é conversa para boi dormir, conversa para repouso bovino, não tem nada de privatização à vista, principalmente da Petrobras, né? A Petrobras teve a ação derrubada em 4% na Bolsa de Nova York. E a Petrobras é assunto desse meu livro, O que sei de Lula, porque o PT é o grande responsável pela primeira tentativa de desmoralizar, desvalorizar e, de preferência, até fechar para poder vender antes mesmo do Bolsonaro. Basta lembrar que um dos escândalos do PT se chama Petrolão, que vem de Petrobras. Esse começo do escândalo da Petrobras está aqui. E a Petrobras continua. A Petrobras foi recuperada, teve um bom presidente, recuperou, mas aí aumentou o preço do diesel. O Bolsonaro quer intervir na política da empresa, não pode, na economia de mercado, mas interveio. Já está intervindo pela terceira vez e produzindo uma desvalorização do patrimônio brasileiro, do seu patrimônio, que a Petrobras é sua, é minha. Nós todos somos sócios da Petrobras e o Bolsonaro, imagine você, é o nosso representante, que é o governo federal, né? A Bolsa de Nova York mostra a desvalorização do seu dinheiro e do meu dinheiro. Mas o Ciro Nogueira disse que o Caio Paz de Andrade, o novo presidente, terá autonomia total, porque o presidente da Petrobras, segundo ele, foi nomeado porque também foi trocado o ministro das Minas e Energia. Caiu lá o almirante e agora temos um civil, um economista do time do Paulo Guedes. A outra notícia grave do dia é que houve 11 mortos numa operação policial na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, no Rio, né? É uma herança do general Braga Neto, que está cotado para ser o vice do Bolsonaro. O general Braga Neto foi interventor militar na segurança do Rio e, além de não ter combatido o crime como deveria, não fez uma operação contra a milícia e o resultado
dessas operações é esse aí, mortos e mais mortos pela polícia e a população ainda refém do crime organizado e, sobretudo, das milícias que estão no poder, né? Agora, o juiz Sérgio Moro é que está virando réu. Com tudo isso que você está sabendo, hoje o Sérgio Moro, juiz lá de Curitiba, da Operação Lava Jato, virou réu numa ação indenizatória pedida pelo Lula ao governo brasileiro por causa dos julgamentos dele. O juiz disse que era risível. E o Lula, é risível, não é risível, eu acho que é mais chorável, né? Porque eu venho falando disso faz tempo. Perdoa-se o ladrão com provas e condena-se o juiz com todas as provas que há contra o ladrão, né? Mas o principal acusado, que é o Lula, está dizendo que o Moro deveria ter uma defesa total que ele não teve. Tanto não teve que está aí solto, candidato à presidência da República e favorito, né? O Josias de Souza, meu colega colunista da UOL, escreveu um artigo com um título que eu não resisti, né? Jair Bolsonaro sonega horas de trabalho e viola a lei. Quem também viola a lei são os senhores militares, mas isso com autorização da justiça e das instituições democráticas, né? O Hamilton Mourão, general do Exército da Reserva, vice-presidente da República, está sendo escanteado pelo Bolsonaro, porque os dois não se entenderam bem. Para entrar outro general, Walter Braga Neto. E está aí no meio de um negócio chamado Projeto da Nação de Militares, que prevê o poder até 2035, o Sistema Único de Saúde e as universidades não mais seriam gratuitas, e essa é uma intromissão de militares indesejada, mas convidada. Eu quero lembrar a vocês que eu falo sempre aqui que ao longo dos 34 anos de vigência da Constituição, né, os senhores militares emitem ordens do dia defendendo o golpe que derrubou um presidente constitucional, o golpe militar que instituiu a ditadura sangrenta, violenta e assassina de 1964, 68, que agravou, né? E todos os civis, todo mundo ficou quietinho, né? Ficou ali esperando que os militares se aquietassem. Não, eles estão assanhados, estão ganhando um dinheirão, né, que o Bolsonaro promoveu a Marechal e seus generais de confiança, que ganham aí 100 mil reais por mês. Nem agora convidaram os militares para contar votos. E aí aparece um tal do Instituto Vilas Boas, em homenagem a um ex-comandante do Exército, o general Vilas Boas, que recebe o apoio de Mourão para que fizesse esse projeto de nação. Deus me livre de um novo governo militar, Deus nos livre, Deus livre o Brasil. O Brasil não é flor que se cheira, o Brasil não é realmente uma nação assim, rígida, né? Mas, pelo amor de Deus, né? Os militares não ajudam em nada. Estamos aí com a inflação de 12 meses de 12,2% ao ano e estamos aí também ameaçando uma reeleição do Bolsonaro que ameaça a reeleição do Lula, né? Eu queria fazer uma correção. Ontem eu disse que o comandante do Exército, que era o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, recusou-se a cumprimentar o Bolsonaro. O verdadeiro comandante do Exército, de verdade, um general com vergonha na cara, um homem, negou cumprimentar o Bolsonaro por causa da Covid e perdeu o cargo de comandante do Exército. Não resistiu ao Bolsonaro. E o Lula está aí defendendo de novo, publicamente, o fim do teto de gastos no seu eventual governo. Eu gostaria de fazer só uma referência a essa monstruosa madrasta que matou uma enteada e quase mata o enteado, que o marido dela, o pai desses jovens, disse que tem um sentimento de revolta e culpa por ter se envolvido com um monstro. Imagino que ele deve ter mesmo, né? O monstro é a madrasta assassina, Cíntia Cabral, que usa inclusive o sobrenome do marido, Adeilson Cabral. Bom, eu quero aproveitar para pedir a você, para convidar você
assisti uma excelente entrevista sobre toda essa situação que nós temos comentado aqui com o cientista político José Augusto Guilhom Albuquerque, da USP. Ele é o personagem da entrevista da semana e está avisando. Se ficar esperando, continuarem esperando que o Bolsonaro evite o próprio autogolpe, não vai acontecer não, ele vai dar o golpe mesmo, é isso aí, está avisado. Quem é avisado, amigo é. Quem avisa, amigo é. Pois bem, temos também um excelente 2 dedos de prosa com um dos temas do momento. É a segunda edição do livro Sinhás Pretas da Bahia, Suas Escravas, Suas Joias, de Antônio Rizzero. Na segunda edição, Antônio Rizzero fez todo um levantamento do que ele chama de ideologia identitária da esquerda fascista, e vale a pena ser lido. Olha, é um livro de grande destaque este ano, não perca. José Neumann e Pinto, direto ao assunto, em pé.